CPU a 17 graus, GPU a 24 graus. O CPU é um 9950X3D, tá ali com clock de 5300. A GPU é uma RTX 5090 ROG Astral. Quer saber como chegar nessas temperaturas? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar como que é possível atingir isso. Fala galera, bem-vindo ao canal Zona Ultra e hoje o assunto é o water cooler. Então eu vou tentar explicar para vocês como funciona mais ou menos um water cooler e quais peças que você precisa para montar o seu water cooler e conseguir chegar perto ou até melhorar as temperaturas que eu mostrei para vocês agora no começo do vídeo. Então não vou ficar de enrolação, vamos direto para o assunto para a gente entender. O que é um sistema de water cooler? Se a gente lembrar um pouquinho, puxar um pouco para trás, antigamente os processadores eles tinham somente proteção de resfriamento, porque o processador é um chipzinho desse tamanho aqui, quadradinho, que esquenta para dedéu, então ele precisa ser resfriado para funcionar. E até um tempo atrás, a única proteção que a gente tinha eram coolers a ar. Então você comprava um processador qualquer antigamente, ele já vinha com baita de um cooler acoplado nele, e aquilo ali era responsável por fazer circular ar em cima e resfriar de uma certa forma o CPU, o processador, para que ele funcionasse. As coisas foram evoluindo, e um tempo depois a turma percebeu que era muito melhor utilizar radiador a água. Por quê? Porque se num carro um radiador a água resfriava muito mais do que os radiadores a ar dos carros mais antigos, por que não no computador não utilizar o mesmo raciocínio, né? Então a galera começou a bolar formas de incorporar esse raciocínio dos carros e trocar a refrigeração a ar por refrigeração líquida para colocar no computador também. E aí nasceu o water cooler. O water cooler, os primeiros water coolers que nasceram foram os custom, tá? Então, assim, era algo mais complicado de montar, era difícil, estourava, vazava água com o PC inteiro, não existia fluido comercial. Quem passou por essa época aí se lembra disso e era um parto, era um empenho. Hoje a vida está muito mais fácil. E já fazem muitos anos que eu não sei de nenhuma história de algum water cooler custom que estourou. A não ser que seja por uma imperícia muito grande de montagem. Porque mesmo quem não sabe montar o primeiro water cooler, hoje a gente tem vídeos na internet, a gente tem vídeos no YouTube, tem tutoriais ensinando. Cara, a quantidade de informação que tem para você montar um water cooler hoje é muito vasta. E assim, ó, falar com sinceridade para vocês, é muito simples, é muito simples montar um water cooler. Não exige perícia, você não precisa dominar nenhuma técnica, não vai ser nenhum rei do hardware, não vai existir isso. Tá muito simplificado. E funciona bem. Então vamos lá. Qual que é a ideia de um water cooler custom, tá? A ideia de um water cooler custom é a mesmo raciocínio do processador. Aí eu vou colocar o que a gente chama de bloco. Esse bloco vai em cima do processador. Por quê? Porque esse bloco ele vai ter passagem de água por ele. Vai passar água pelo bloco. Opa, pera aí, vamos dar uma pausa no vídeo que eu vou pegar um bloquinho que eu tenho aqui e vai ficar mais fácil de explicar. Então, esse daqui é esse tal desse bloco. Esse aqui é um bloco da AlphaCool, o Apex, que é um bloco muito bom, tá? Mas qual é o princípio dele? Essa parte aqui de trás, que é niquelada, mas pode ser de cobre, tem de alumínio, depende do modelo, mas a niquelada costuma ser a melhor, é a parte que entra em contato com o processador. Então o processador, aquele chip fininho, ele fica aqui na sua placa-mãe, você vai lá e encaixa esse bloco. Vem com os parafusinhos aqui para colocar, você passa a pasta térmica e encaixa o bloco. O bloco vai ficar virado assim na sua placa-mãe. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma entrada de água e a gente vai ter uma saída de água. Essa água vai circular aqui por dentro do bloco e essa água circulando vai resfriar essa parte de trás aqui.
justamente para que eu consiga melhorar a temperatura justamente do meu CPU. Mas aí você vai falar para mim, poxa, beleza, eu entendi, que ideia legal. Então tá o processador ali, o CPU quente, aí o bloco está encostado nele, o processador esquenta, transfere o calor para o bloco transfere o calor para o líquido que está circulando ali por dentro do bloco. Então esse líquido ele entra frio e ele sai mais quente, porque ele absorve justamente esse calor do processador do CPU. E aí eu ganho um problema, porque eu estou esquentando o meu líquido. Como eu estou esquentando o meu líquido, o que eu preciso? Eu preciso de alguma outra coisa dentro do meu sistema que faça com que esse líquido resfrie. Então o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um radiador, e aí a gente fala radiador, a ideia é mesmo daqueles radiadores de carro, onde circula o líquido, eu tenho ventoinhas que vão jogar ar gelado dentro desse radiador para gelar aquele líquido de novo. Uma vez gelado aquele líquido, ele está pronto para retornar lá para o bloco da CPU e resfriar de novo a CPU. Tá, mas e o que eu preciso para fazer essa movimentação? Eu preciso de uma bomba de água, uma bomba de fluido. A bombinha, igual aquelas bombinhas de aquário, mas um pouco mais sofisticada, o que ela faz? Ela simplesmente faz com que o líquido se movimente, com que o líquido fique circulando por todo o sistema aí. Então, a ideia é bem simples. Agora, vamos tentar ir para a prancheta de desenho, para eu tentar simplificar para vocês um pouco da ideia do que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Vamos desenhar para ficar fácil de entender, tá? Então, aqui eu tenho a minha CPU, tá? Então, essa CPU aqui, ela tá na minha placa-mãe e ela tá gerando bastante calor, tá? Ela tá aquecendo bem porque ela tá funcionando. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa CPU, encostado nela aqui, um bloco, tá? Então, esse aqui é o nosso bloco de resfriamento. O que vai acontecer nesse bloco? Vai entrar daqui água ou fluido frio e vai resfriar, né? O CPU vai absorver esse calor dele e vai sair daqui uma água ou um fluido quente. E essa circulação aqui, ela é garantida pelo quê? Porque eu vou ter, em alguma parte do meu sistema, uma bomba que está fazendo a passagem desse líquido, está forçando esse líquido a se movimentar. Então ele sai do bloco ainda quente, vem para a bomba ainda quente, e aí ele vai para onde? Ele vai para um radiador. Então esse aqui é o nosso radiador. Então o radiador, ele está conectado a 3 ou 4 ou 6 ou 8 ou 2, depende do tamanho do radiador, ventoinhas. Então essas ventoinhas, vamos colocar as hélices dela aqui, eu não desenho bem, mas dá para ter uma ideia. Essas ventoinhas, elas estão jogando ar frio nesse radiador aqui. Então a ventoinha jogando ar frio nesse radiador faz com que esse líquido que entra quente aqui no radiador, ele saia depois de novo gelado para passar e resfriar lá o bloco de novo. Então esse daqui é um sistema de water cooler. Vamos ver esse negócio agora montado na vida real? Então vamos lá. Eu separei, para não ter problema, algumas fotos do meu setup de um tempo atrás, de quando eu ainda usava um sistema dentro de um gabinete, tá? Então, o que eu tenho aqui? Isso aqui é basicamente o que eu estava explicando para vocês, tá? Então, aqui eu tenho uma bomba. Essa bomba, o que ela está fazendo? Ela está jogando água dentro do radiador. Esse radiador aqui, ele está jogando a água num outro radiador que eu tinha aqui atrás. E esse outro radiador aqui atrás, ele saía aqui por baixo
e ele passava água aqui para o meu bloco de CPU, que era exatamente aquele bloco que eu mostrei ali para vocês. Então ele jogava a água aqui, a água saía quente daqui e passava ainda por outro radiador aqui em cima. Essa água era resfriada de novo, saía do radiador mais fria, entrava aqui para resfriar a minha GPU, a minha placa de vídeo, porque a placa de vídeo também a gente pode blocar. Na verdade, a gente pode blocar tudo, tá? SSD, os VRM da memória, dá para blocar o que você quiser. Só depende do investimento que você quer fazer, né? E aí a água sai quente aqui da GPU e volta para a bomba. É simplesmente assim. Então, essa aqui é o que a gente chama de loop único. Então, o que é o loop único? Eu tinha uma bomba só, que ele estava pegando e circulando água tanto pela minha CPU quanto pela minha GPU, mas usando um sistema único. E aí é óbvio, com temperaturas, como eu tenho uma CPU e uma GPU também para resfriar, com temperaturas ficando bem mais altas. Aqui eu tenho o sistema já ligado, funcionando. Ele estava me mostrando a temperatura que o líquido está passando, qual era a vazão que eu tinha dentro desse sistema aqui. E esse aqui era o meu sistema montado, já com o vidro fechado, por isso a imagem fica ruim, né, a tela de acompanhamento. Mas o que eu tinha dentro desse sistema aqui, que era um sistema de loop único? A CPU ficava em 56 graus, o que já era bem mais frio. A GPU aqui estava em idle, estava em 34 graus. Mas aqui, aqui já era 50, 90. Então percebam, eu tenho temperaturas ligeiramente maiores porque eu estava usando um loop único, mas ainda assim eram temperaturas muito mais frias do que qualquer sistema a ar. Até que eu resolvi trocar e fazer um loop duplo, um dual loop a gente chama, para cada uma das minhas peças. Então uma bomba ela pegava e jogava água para um radiador que alimentava a GPU, na verdade eram dois radiadores, tá? E a outra bomba alimentava justamente esse radiador aqui que resfriava a CPU. Então aqui eu coloquei 1, 2, 3 e tem outro lá na lateral, 4 radiadores de 420. E esse daqui era um sistema de resfriamento já bem mais eficiente. Agora, eu preciso de tudo isso para começar? Não, não preciso de tudo isso para começar, porque eu sou maluco por resfriamento mesmo. O que você pode fazer no seu primeiro water cooler? Começa pensando primeiro no seu CPU. Então você pega somente um blocozinho de CPU, você vai pegar algumas mangueiras, ou se você tiver paciência, você pode fazer com aqueles tubos também, que ficam mais bonitos, um radiador e ventoinhas para resfriar o seu radiador. Então aqui eu tenho ventoinhas que estão jogando ar gelado dentro do radiador, a água vem e passa aqui por dentro desse radiador, ela sai mais gelada, vai lá para resfriar o CPU, depois de resfriar o CPU, ela volta para a bomba, e da bomba ela volta para os radiadores, e fica nesse ciclo infinito de resfriamento. E aqui eu deixo para vocês uma ideia de como fica o sistema montado depois. É claro que aqui tem bastante RGB, tem bastante frescura. Eu gostava na época ainda de essas coisas tudo colorido, eu gosto ainda de alguma coisa de cor. Mas veja, a temperatura ambiente ali estava em 32 graus, eu tinha uma CPU em 57 graus e uma GPU em 36 graus funcionando. Essa temperatura, somente um sistema de water cooler custom chega. Ah, mas um selado não pode chegar nessa temperatura aí? Nessa temperatura que eu tenho aí dentro desse sistema, já não chega. Mas isso daí é um assunto para o próximo vídeo. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês o que é um sistema de water cooler e que vocês entendam como esse sistema de water cooler custom é muito mais eficiente para resfriamento do que simplesmente eu jogar um sistema de water cooler selado ou um resfriamento a ar, beleza? Então eu espero que a partir de agora
vocês têm uma noçãozinha um pouquinho melhor do que é um sistema de water cooler custom e de por que ele é tão mais eficiente assim do que um sistema de water cooler de resfriamento selado. Vai ter vídeo depois comparando os dois. E de um water cooler a ar, esse eu nem vou comparar porque não faz sentido, né? Ele já está muito ultrapassado. Por melhor que seja o o cooler a ar, tá? Não se compara, não há nem motivo para a gente pensar nisso. Galera, embaixo vai ter, quem quiser aprender mais sobre otimização de sistema, fazer overclock, bater bench com a gente está em quarto lugar, lutando pela terceira posição, a França está na nossa frente. Vem fazer uns overclock com a gente, não precisa saber, não precisa ter máquina top. Entra nesse link ali, vem aprender com a gente, vem ajudar a gente a pontuar para o Brasil terminar em primeiro nesse ano no Campeonato Mundial de Overclock. Eu vou deixar também um link legal aqui explicando para vocês olharem como é o HWBot, que é o site onde a gente compete, né, no mundo inteiro, são competidores do mundo inteiro lá, rodando o teste. E eu fico à disposição de vocês para ouvir os comentários de vocês, de quais vídeos vocês querem. O próximo vai ser quanto custa montar um sistema de water cooler, explicando as peças detalhadamente, tudo o que você vai precisar para montar o seu primeiro sistema de water cooler custom, e você vai se surpreender do quão barato pode ser. E o que você quiser de vídeo a mais, vai deixando nos comentários, vai perguntando, eu gosto de interagir ali e vai me dando ideia para os próximos vídeos também, beleza? Aqui é o Vitor, overclocker do canal Zona Ultra. Vou deixar vocês até o próximo vídeo, uma boa semana.